Timóteo, em seu capítulo 4. Está conosco também Lucas Leite, onde está? Lucas? Deus abençoe, viu? Você é muito bem-vindo aqui no nosso meio. E Keila Cristina. Keila, Deus te abençoe também. Deus tem uma palavra para vocês. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. A palavra do eterno Deus nos diz aqui o seguinte: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que ela, Senhor Deus, mais uma vez, promova edificação, transformação, nos desafie, ó Pai, e que se alguém, em nome de Jesus, que ainda não tomou uma decisão ao lado do Senhor, que nessa noite possa se entregar a Jesus Cristo e descobrir o que é, de fato, uma vida feliz. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. O tema dessa noite é uma vida bem-sucedida. E o que dizem sobre sucesso? Eu peguei algumas definições de algumas pessoas que são influenciadores ou ditos influenciadores. Um disse assim: sucesso é eu poder dormir até acordar, não ter hora para acordar. Talvez para alguns pode ser isso também, né? Um outro disse: sucesso é você ter a condição de comprar tudo o que você quiser. Isso é sucesso. Um outro disse assim: sucesso é você ser reconhecido pelas pessoas na rua e elas terem o desejo de tirar uma foto com você. Isso é sucesso. Já ouvi uma outra definição que dizia o seguinte: se eu sou transformado e melhoro no processo em que estou inserido, já tive o meu sucesso. Um outro disse assim: sucesso é ganhar. Ganhar. Se não for para ganhar, eu não vou me considerar bem-sucedido. No mundo dos esportes, isso é muito dito aqui no Brasil. O segundo é o primeiro perdedor da lista. O segundo é o primeiro perdedor da lista. Isso é uma coisa que a gente ouve. Um outro, entrevistando determinado jogador de futebol, disse assim: o que é que você aprende com a derrota? Ele disse: nada. Derrota só serve para me deixar triste. Se eu não ganho, para mim... Mas você não aprende nada com a derrota? Aprendeu o que com a derrota? Não aprendo nada com a derrota. Sucesso, interessante o significado de sucesso no dicionário. Sucesso significa acontecimento. Significa, em uma segunda análise, um resultado feliz de algo. Mas o que a Bíblia diz sobre sucesso? Porque o mundo pode trazer um conceito de sucesso subjetivo. Sucesso pode ser um monte de coisa, na cabeça de cada um. Só que a Bíblia vai nos dizer o que é sucesso nas palavras do próprio Jesus. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim. Mas Jesus continua: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Eu li Marcos 8, 34 a 36. De que adianta você ter todos os troféus e ir para o inferno?
De que adianta ter todo o dinheiro do mundo e ir para o inferno? De que adianta dormir até acordar e ir para o inferno? De que adianta presenciar e visitar dos lugares mais lindos deste mundo e depois que partir dessa vida ir para o pior de todos os lugares? De que adianta? Sucesso é ter vida com Deus. Sucesso é ser de Jesus. Sucesso é ser salvo por Jesus. E não há nada que este mundo possa oferecer que supere a paz que Cristo dá, que supere a graça que Cristo dá, que supere o amor que Cristo dá. Como é que eu, como filho de Deus, vou almejar um sucesso neste mundo se eu tenho o maior de todos os presentes, que é a salvação? Se você confessou Jesus como Senhor de sua vida, saiba, você já tem o melhor, o maior, o mais lindo, o mais poderoso presente que se pode ter, que é a salvação. Sucesso na Bíblia não é subjetivo, sucesso na Bíblia é algo objetivo, é algo absoluto. E isso envolve, veja, uma entrega completa. A coisa mais difícil que existe no cristianismo é você negar-se a si próprio. É a coisa mais difícil que existe. Mas igualmente recompensador. E o apóstolo Paulo, que antes se chamava Saulo, descobriu isso indo para matar crentes por uma estrada. Quando de repente uma luz surge no céu e ele cai prostrado, e ele ouve: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E ele atônito diz: Senhor, mas quem és tu? E Jesus responde: eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Aquele homem que era inteligentíssimo, poliglota, aquele homem que possivelmente aprendeu com o melhor e mais respeitado sábio da época, estava prostrado diante de Jesus. Prostrado. E descobriu que tudo o que havia vivido até aquele momento não era absolutamente nada. E ele diz isso. Quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 7, ele diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E ele vai dizer: eu era fariseu, eu era isso, eu era aquilo. Só que tudo isso se tornou nada quando ele teve um encontro com Jesus. Em Atos capítulo 20, versículo 24, este mesmo servo do Senhor diz assim aos da igreja de Éfeso: eu não faço questão de nada, nem tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Não é que eu cumpra com tristeza, é que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Havia um entendimento profundo no coração do servo do Senhor sobre o que era sucesso. Sucesso é andar com Deus, sucesso é agradar a Deus, e uma vida bem-sucedida é aquela que agrada a Deus, e uma vida bem-sucedida é aquela que se relaciona com Deus, e uma vida bem-sucedida é aquela que fala com Deus, Deus responde, existe um relacionamento, existe um crescimento, existe uma proximidade. Isso é uma vida bem-sucedida. E depois de ter vivido intensamente todo o ministério, ele chega no final de sua vida e está escrevendo as últimas palavras que se tem registro dele. E ele endereça essa carta ao seu filho na fé, chamado Timóteo. E ele mostra que o caminho para uma vida bem-sucedida, que é andar com Deus, se baseia em 3 coisas que ele mesmo diz aqui no versículo 7. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. O caminho para uma vida bem-sucedida passa, em primeiro lugar, por lutar o bom combate. E o que significa isso? É não perder tempo com bobagens. É focar naquilo que realmente importa e viver por isso.
O caminho para uma vida bem-sucedida passa por viver única e exclusivamente por Jesus. Em 1 João, capítulo 4, versículo 9, o texto lá vai dizer que o Pai enviou Jesus para que por ele nós vivamos. Paulo vai dizer, combati um bom combate. Irmãos, Paulo era um apaixonado por esportes. Várias vezes na Bíblia, ele faz essa alusão. E aqui não é diferente, porque ele está olhando para os lutadores olímpicos aqui. E faz essa comparação. Eu vou e lutei o bom combate. E ele lutou por Jesus, pregando o evangelho aos perdidos, formando obreiros, sofreu perseguições, açoites, mas ele, como disse lá em Éfeso, capítulo 20, cumpriu o seu ministério com alegria. Por quê? Enquanto nas guerras comuns as pessoas batalham para ganhar, nós já ganhamos a batalha e por isso batalhamos. A batalha já está ganha por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, de modo que essa luta não existe chance de derrota ser feita com alegria, com devoção e com fidelidade ao Senhor. É preciso enxergar que as nossas forças devem estar direcionadas ao Senhor e às coisas do Senhor, porque muitos se têm perdido o foco por depositarem suas esperanças em outras coisas. Sua esperança está em quê? No seu dinheiro? Pode acabar de uma hora para outra. Na década de 90, pouco tempo atrás, houve um assalto do governo Collor, roubando a poupança de todos os brasileiros. Eu, na época, não tinha poupança, mas eu sei o que o meu pai sofreu. De uma hora para outra. Família, você está depositando sua esperança na sua família, deixa eu te dizer, pode se desfazer num acidente. Mas sabe algo ou alguém que nunca vai deixar de estar presente? Jesus. E é por isso, e é por ele que nós devemos viver. Então você que está aqui, que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, saiba, a sua vida não é bem-sucedida. Muito pelo contrário, você está caminhando para o maior de todos os fracassos, que é a condenação do pecado. Mas isso pode mudar hoje. Basta você dizer, eu quero Jesus na minha vida, eu quero entregar Jesus, eu quero entregar a minha vida a Jesus, e você vai ver o que é ser realmente bem-sucedido. Não importa, nada mais é importante do que agradar ao Senhor. Nós temos um sentido de vida, nós temos um alvo, nós temos um objetivo, nós temos Jesus. E nós devemos lutar o bom combate. Pastor, quer dizer que é para a gente brigar por Jesus? Deixa eu explicar isso melhor, porque, bom, uma vez eu ensinei em uma igreja, dei uma palestra, falando acerca de determinada religião, mostrando biblicamente como se refuta isso. Irmãos, eu fiquei assustado. Um crente, já está com Cristo ele, chegou em mim e disse assim, eu quero encontrar alguém dessa religião agora. Eu vou esmagar ele. Eu vou destroçar ele com as informações que você me passou. Eu pensei, misericórdia. O que esse crente está pensando? O objetivo de tudo o que temos é evangelizar e edificar o povo de Deus. Nada além disso. Nós estudamos o que estudamos para firmar a nossa fé cada vez mais, para que possamos evangelizar, mostrar o amor de Jesus. O bom combate que temos que lutar é sustentado no amor. Não é sustentado na pancadaria, me perdoem a expressão. Em nome de Jesus. Os crentes que foram assassinados no período de Jesus, na igreja primitiva, eles se entregaram. Eles não foram com espada. Teve um que fez isso, Pedro. E o que é que Jesus disse? Aquele que tem a espada morrerá por ela. Nossa espada não é uma espada que corta, é uma espada que mostra o caminho da salvação. Essa é
a espada que temos. Essa é a espada que temos. E essa espada mostra o amor. Essa espada mostra o caminho que leva a Cristo. Foque no Senhor. Tudo nessa vida passará, tudo. Mas as coisas que são de Deus permanecem para sempre. E a vida eterna começa a ser vivida aqui. Mas Paulo vai fazer, nessa sua fala, onde nós sentimos o coração do servo de Deus, uma segunda coisa. Ele diz: acabei a carreira. Irmãos, isso aqui mexeu muito ao meu coração. Porque a carreira dele começa na estrada que levava a Damasco. Mas lá em Atos 13, de 1 a 3, nós enxergamos o Espírito Santo chamando ele para uma obra missionária. Para a obra missionária. E ele começa a fazer, e ele faz a primeira viagem, ele faz a segunda viagem, ele faz a terceira viagem, e ele prega em muitas cidades, ele prega em muitos lugares, para muitas pessoas. Aquele homem, todas as vezes que entrou num barco, afundou, foi picado por víbora, foi picado por um bicho que o pessoal queria idolatrá-lo, inclusive, porque não aconteceu nada com ele. Só que olha o que ele está dizendo: acabei a carreira. E uma vida bem-sucedida ao lado do Senhor é aquela que acaba a carreira no tempo certo. Não no tempo errado, mas no tempo certo. E deixa eu dizer uma coisa importante. Paulo teve uma vida bem-sucedida, não foi pela quantidade de almas que Deus usou para que chegassem até Jesus. Acabar a carreira aqui, e a vida dele foi bem-sucedida porque ele agradou a Deus. A vida bem-sucedida é aquela que agrada a Deus, naquilo que Deus confia para fazer. Meus queridos irmãos introdutores, cumpram o ministério de vocês. Meus queridos irmãos zeladores, cumpram o ministério de vocês. Meus irmãos diáconos, líderes dos ministérios, equipe pastoral, todos nós devemos cumprir o nosso ministério com toda a alegria, com todo afinco, com todo vigor, agradando e buscando agradar ao Senhor, porque hoje pode ser a última vez que nós estejamos fazendo aquilo que Deus nos confiou. Porque a palavra de Deus vai dizer que Paulo diz aqui: acabei a carreira. Chegará o dia em que será a última vez que os meus irmãos coristas aqui louvarão o Senhor. Por isso que nós temos que focar a nossa vida em agradar ao Senhor. E acabar a carreira no tempo certo. Muitos dos nossos irmãos não vieram hoje. O sucesso deste culto é baseado na quantidade de pessoas que temos aqui? Não. O sucesso deste culto é: Deus está se agradando? Se a resposta for sim, este culto foi bem sucedido para a glória do Senhor. Então, a minha vida está agradando a Deus? Se a resposta for sim, a minha vida está sendo bem sucedida. Mas se a resposta for não, mesmo diante de resultados que todos veem, essa vida não será bem sucedida. Paulo, ele mostra através dessa carta algo que é fundamental para que a gente cumpra o nosso ministério. Veja o que ele diz para Timóteo, no versículo 2, pregues a palavra no tempo, fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes, pregue a palavra, pregue a doutrina, porque virá um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, e não é o tempo que nós estamos vivendo hoje. As pessoas estão focadas em mensagens, aguinha com açúcar. Os crentes hoje, em dia, já não tem mais aquele compromisso de um modo geral, já não tem mais aquele compromisso com o Senhor e com a palavra do Senhor. Nós temos pregadores sentados em cadeirinha, com meia luz, musiquinha de fundo, chamando o povo de Deus de seus lindos.
Ai, Jesus não resiste vocês. Jesus não resiste vocês. Falso profeta, mentiroso. Porque nós que precisamos de Jesus, e não o contrário. Por isso que nós devemos valorizar a palavra de Deus, pregar contra o pecado. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos valorizar a palavra de Deus. Você leu a sua Bíblia essa semana? Você que tem um ministério que Deus confiou a você, você está valorizando a palavra de Deus? Porque nós precisamos valorizar a palavra de Deus, e Paulo está falando, pregues a palavra, porque haverão muitos que só vão querer, só vão desejar aguinha no ouvido, coceira, sabe aquela coceirinha que você tem, e aí você gosta daquela, é isso que ele está dizendo aqui, ele está usando essa figura de linguagem. Mas olha o que ele diz, quem valoriza a palavra aceita a correção da palavra, aceita a repreensão da palavra. A palavra de Deus confronta pecado, a palavra de Deus impulsiona uma mudança de vida, e uma vida bem-sucedida é a vida que ouve a palavra do Senhor e promove em si as mudanças que a palavra de Deus diz que precisam ser feitas. Nós devemos valorizar a palavra do Senhor. Nós devemos valorizar o nosso ministério, nós devemos valorizar a nossa igreja. Veja, ele diz, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições. E isso aqui também é uma coisa muito interessante. Porque Paulo vai dizer logo em seguida, cumpra o teu ministério. E críticas vão acontecer, aflições vão acontecer, gente que não vai gostar de você, de mim, sempre vai existir. Sempre. Mas se nós olharmos para essas coisas, Timóteo era extremamente criticado por ser jovem. Paulo foi criticado pelos da igreja de Corinto, que não o consideravam apóstolo. Paulo brigou com Barnabé, sofreu aflições. Nós não devemos ficar olhando para as críticas, para aquelas pessoas que por trás tentam nos derrubar, que são covardes. Porque essas coisas vão acontecer sempre, mas a palavra de Deus nos incentiva a, olhando para Jesus, cumprirmos o nosso ministério. Nós devemos cumprir aquilo que Deus nos confiou. Queremos ter uma vida bem-sucedida? É esta vida que agrada a Deus? Então vamos, com toda a força, fazer aquilo que Cristo quer que façamos, em nome de Jesus. Cumpram o ministério de vocês, meus irmãos do som, meus irmãos da transmissão, diáconos de Jesus aqui, nessa igreja, cumpramos todos o ministério que Cristo nos confiou. Críticas, vamos ouvir. Gente que não quer a gente na posição que estamos, vai ter, mas nós devemos olhar para o Senhor, cumprir o nosso ministério para glorificar ao Senhor. E é interessante que Paulo vai usar aqui um termo sacrificial importantíssimo. Ele diz, eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Isso aqui tem uma profundidade impressionante. Porque o apóstolo Paulo está dizendo, eu ofertei a minha vida inteira e na minha morte eu também estou me ofertando ao Senhor. Eu me ofertei em vida e estou me ofertando na morte também. É uma vida de oferta ao Senhor. É uma vida de oferta. É um termo sacrificial. E ele acaba a carreira se ofertando ao Senhor. Por isso que nós devemos valorizar muito mais do que a função que nós vivemos, que nós estamos. Nós devemos valorizar o dono que nos confiou essa função. Por isso que Paulo diz, acabei a carreira e vou acabar oferecendo a minha própria vida. Irmãos, uma vida bem-sucedida é aquela que agrada a Deus, que luta o bom combate, que acaba a carreira no tempo certo. Mas Paulo termina a sua fala dizendo, guardei a fé. Que maravilha! Que maravilha! E o que significa isso, pastor?
tudo relacionado à fé que ele tinha em Cristo, ele guardou consigo próprio. Tudo. Ele guardou a doutrina. Ele guardou a ordenança do Senhor para pregar. Ele guardou o amor. Ele guardou todos os ensinamentos. Ele guardou. E essa expressão faz com que ele empregue o valor devido à fé. Tudo que representa Jesus na vida do apóstolo Paulo, ele guardou, e é isso que nós devemos fazer também. Amém. Guardar a fé. Guardar o testemunho de que somos de Deus. Guardar a fé. E essas características mostram uma vida bem-sucedida. Só essas, mas haverá algo que acontecerá depois. E ele tinha essa certeza, tanto que diz, desde agora, a coroa da justiça me está guardada. E é interessante que este prêmio não será dado por um anjo. Este prêmio não será dado por um arcanjo, por um serafim, por um querubim. O próprio Jesus, pessoalmente, vai entregar uma coroa àquele que teve uma vida aos seus olhos bem-sucedida. É o próprio Jesus. Você consegue imaginar Jesus entregando a coroa para aqueles que lutaram o bom combate, para aqueles que acabaram a carreira no tempo certo, para aqueles que guardaram a fé? Consegue imaginar Jesus chamando o seu nome e entregando essa coroa, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Que o Senhor encontre em nós essas características, que o Senhor encontre em nós um coração que agrade tão somente a Ele. Porque se nós estivermos com este coração, saibam em nome de Jesus que a nossa vida será bem-sucedida. Convido você a baixar a sua cabeça. E a minha primeira pergunta é para você, que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus. Você vive uma vida fracassada, mas nessa noite, você entendeu pela palavra do Senhor que a única forma de você ter uma vida bem-sucedida é se entregando a Jesus. E você quer fazer isso essa noite. Você quer se entregar a Jesus nessa noite. Levante sua mão bem alta, eu quero orar por você. Há alguém assim. Você já ouviu do Evangelho, mas você nessa noite entendeu que para ter uma vida bem-sucedida precisa se entregar a Jesus. Há alguém que quer se entregar a Jesus nessa noite. Levante sua mão bem alta, eu quero orar por você. Há alguém assim? Em nome de Jesus, é agora. Eu quero me entregar a Jesus nessa noite, pastor. Eu nunca tomei essa decisão, mas nessa noite eu quero tomar. Levante sua mão. Há alguém assim? Em nome de Jesus. Eu quero receber a Cristo como meu Salvador. Há alguém assim? Levante sua mão bem alto. Eu vou perguntar pela última vez nessa noite. Há alguém que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, mas nessa noite quer dizer, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, eu quero ter essa vida bem-sucedida. Há alguém assim? Levante sua mão bem alta, eu quero orar por você. Agora a minha pergunta é para você, meu irmão e minha irmã. Você quer pedir a ajuda do Senhor para que Ele encontre em você essas características que foram pregadas nessa noite? Eu convido você a ficar em pé aí onde você está. Alguém? Amém. Amém, 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 amém. Graças a Deus, amém. Amém, 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 amém. Muitos têm se levantado. Louvado seja Deus, amém. Há mais alguém? Amém. Eu quero que o Senhor encontre um coração que agrade a Ele. O meu coração quer agradar ao Senhor. Há mais alguém? Levante agora, nós vamos orar. Amém, amém, graças a Deus, amém, amém, amém. Muitos, amém. Amém, eu também estou em pé. Amém, amém,
Estou vendo no coral também, amém. Amém, louvado seja o Senhor. Glórias a Deus, amém. Eu quero tão somente agradar o Senhor. Eu quero ter uma vida que agrade ao Senhor. Eu preciso da ajuda do Senhor, amém. Amém, graças a Deus. Eu quero convidar todos que ficaram em pé a chegarem até aqui à frente. Nós vamos orar por vocês. Podem vir. Em nome de Jesus. Nós vamos clamar a Deus pela vida de vocês. Louvado seja o Senhor. Há mais alguém? Muitos já estão aqui na frente. Sai do seu lugar, venha, se una a nós. Eu quero ter uma vida que agrade ao Senhor. Este vai ser o meu objetivo de vida, agradar o Senhor. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Nós estamos diante do Teu altar, meu Deus, neste momento, para suplicar ao Senhor, ó Pai, as forças que vêm do Senhor, do Teu Santo Espírito, para que, motivados, meu Deus, por esta palavra, pelo testemunho e exemplo, meu Deus, do nosso irmão, apóstolo Paulo, nós também, meu Deus, possamos combater um bom combate, possamos, meu Deus, guardar a nossa fé e cumprir, meu Deus, a nossa carreira, de forma, meu Pai, que ela seja um verdadeiro sucesso, mas não para nós, para o Senhor. Que o nosso sucesso, meu Deus, esteja em fazer a Tua vontade, em agradar, meu Deus, ao Teu coração, alegrar, meu Pai, ao Senhor. Que nós deixemos qualquer outra coisa de lado, meu Deus, que possa nos impedir, que possa tirar o nosso foco, meu Deus, o principal foco de nossa vida, que é alegrar o Teu coração, meu Pai, fazendo e cumprindo aquilo que o Senhor tem colocado, meu Deus, em nossas mãos. Meu Deus, isso não é fácil, porque precisamos, meu Pai, lutar, principalmente contra nós mesmos. Os meus irmãos que estão aqui à frente, Pai, certamente sabem disso, e estão aqui, meu Deus, exatamente porque necessitam do auxílio do Senhor, porque todos nós travaremos uma luta, meu Deus, difícil, contra o pecado, contra o mundo, contra Satanás, mas nós estamos aqui, meu Deus, dispostos e assumindo um compromisso de fato, nessa batalha, olhar sempre para o Senhor, vitorioso, sabendo que não é dos fortes a vitória, mas daquele que confia na Tua graça, no Teu poder, na Tua misericórdia, no Teu amor, meu Deus. E assim, como ouvimos na mensagem, guarda, meu Pai, a palavra do Senhor em seu coração. Por isso pedimos, meu Deus, que enquanto cantarmos o hino, nós, os que já estamos aqui à frente, estejamos renovando nossos votos, meu Deus, para com o Senhor. E aqueles que estão nos seus lugares, meu Pai, ainda indecisos, que eles se decidam, meu Deus, e venham também ao altar do Senhor, clamar ao Senhor, suplicando a Ti, meu Deus, que o Senhor abençoe a cada um de nós. E nós oramos em nome de Jesus. Amém.